Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo Meet de empreendedorismo feminino. Hashtag Elas Empreendem. E hoje temos duas convidadas especiais para contar um pouco da sua história e seu empreendedorismo. Eu me chamo Milka Letícia, sou contadora e voluntária do CRC. Eu faço parte da Comissão da Mulher. E hoje estamos com as empreendedoras, né, empresárias de sucesso, a Kaline Medeiros e Neide Carlos. Sejam bem-vindas, meninas. Olá! Olá, Milka, obrigada. É um prazer vocês estarem aqui com a gente nesse evento. Gostaria de agradecer mais uma vez por participar. E, bom, para iniciar, gostaria que vocês começassem se apresentando, quem são vocês, de onde vêm, igual o Globo Repórter, o que fazem, e contar um pouco já, dar início, contar um pouco de sua história, como foi ter essa iniciativa de ser empresária, empreendedora e ser essas empresárias de sucesso e referência, né, para a nossa região. Então, vamos começar com Neide Carlos. Muito obrigada e seja bem-vinda, Neide Carlos. Olá, muito boa tarde. E agora? De volta. Tem como cortar aqui, Ana? Vai editar, acho que é tranquilo. Gente, eu estou com essa barra aqui no meio, pronto. Não tem nada, não. Olá, tudo bem? Gostaria de agradecer, né, a oportunidade da gente poder contar um pouco da nossa história, né? E inspirar outras mulheres que querem empreender e às vezes fica preso aquele medo, né? E, na verdade, você criar um produto novo realmente, assim, causa, como é que eu posso dizer, medo da gente começar a fazer. Eu sou Neide Carlos, sou natural de Almina Afonso, aqui do interior do Rio Grande do Norte. Moro em Mossoró, tem algum tempo já. E desde que vim para Mossoró, comecei a realmente empreender, porque tem essa veia empreendedora dentro de mim, de fazer as coisas, de resolver, de querer ver tudo feito. Então, trabalhei uma época no comércio de Mossoró, em algumas instituições, e depois de um certo tempo, montei lojas, né? Diz que grandes empreendedores, eles costumam a se fortalecer depois que quebram, né? Eu quebrei já umas 3 vezes. Isso foi por falta de planejamento meu mesmo, né? Só aquela vontade de empreender, às vezes não funciona. Então, a gente tem que ter todo um planejamento. Principalmente a parte contábil, né, do nosso negócio, a gente tem que ter tudo alinhado para poder esse negócio dar certo. Então, eu tive umas lojas, né, no shopping aqui em Mossoró. Era uma choperia, uma sorveteria e uma lojinha que vendia revista. Depois disso, quebrei de emprestar, fiquei devendo no mercado. E eu fiquei devendo muito, gente. Eu fiquei tensa na época. Me senti a pessoa mais falida desse mundo, inútil. Todo sentimento ruim estava ali dentro de mim. Mas aí depois, aquela veia empreendedora, dizer, não, eu não vou ficar assim, não. Eu vou seguir em frente, vou mudar a minha vida. Foi aí onde eu comecei a visitar os veículos de comunicação e me encantei por comunicação. Trabalhei 2 anos no Jornal Moçoroense, que é um jornal local, depois 8 anos no Jornal de Fato, que é outro jornal, sempre na área comercial. Daí, eu digo que o Jornal de Fato foi minha casa, onde eu aprendi muita coisa, né? E depois eu vi a necessidade de criar o meu produto, porque eu já estava indo para as ruas, eu estava sentindo, né, essa necessidade que se tinha de criar uma revista, um produto na área do que eu estava querendo trabalhar, que é o empreendedorismo. A revista ela tem esse foco de contar histórias de sucesso, histórias de vida,
A revista hoje ela é reconhecida no estado todo, né? Tem uma grande circulação e a gente já contou muitas histórias, muitas, na área política, de empreendedorismo, muitas pessoas já foram capas das nossas edições. Então, eu digo que empreender, principalmente na área da comunicação, não é fácil, né? É um desafio muito grande, mas o que a gente tem que ter? Persistência, constância no que a gente faz, em nenhum momento a gente desistir de forma alguma. Uma dificuldade, uma pessoa que lhe dá um não, o que você tem que fazer? Você tem que pegar aquilo como gás e dizer, não, eu vou fazer. E assim eu fiz por muito tempo e até hoje faço, não é? Eu costumo até dizer que eu saio para visitar, eu sei que eu vou receber 100 nãos e um sim, porque alguém vai acreditar no meu projeto. Alguém vai acreditar em mim ou em você, e seja qual for a sua área, o que você faça, alguém vai acreditar. Perseverando. Então, tem que perseverar. Alinhado a isso, você também tem que ter um acordo. Eu digo que é um acordo celestial entre você e Deus, porque Deus é quem nos guia realmente. E a Bíblia, ela diz muito assim, ela é um livro de empreendedorismo. Eu não tinha conhecimento disso. E assim, eu fui melhorando, buscando, né? Porque a gente fica procurando respostas, às vezes, uma opinião de um e de outro, e a gente às vezes acaba não encontrando. E eu encontrei isso na Bíblia, né? A força, a palavra, ouvindo pessoas. E você também tem que seguir pessoas que sejam referências para você, não é? A questão de você estar empreendendo e ninguém acreditar em você. Você começa tendo isso na sua casa, sua família é a primeira a dizer que isso não vai dar certo, que você desista, que isso, aquilo, outro. É preciso, depois de um tempo, a gente amadurece e entende que é uma preocupação que a família tem, porque está todo mundo achando que você tem que ter aquela coisinha certa, que você não tem que sair da sua zona de conforto, né? E o empreendedor, ele busca justamente isso. Ele vai buscar o que não está nada confortável para ele. Ele vai buscar o impossível, né? Então, eu digo que você não desista, né? Nenhum obstáculo faça você fraquejar, né? Os dons que você receber na sua vida, você pegue como gás, estude sua área, seu conhecimento, seja uma pessoa de boa fé com os outros também, com você e com o próximo, que o caminho do sucesso não tem outro a não ser esse. Hoje a gente é referência na nossa cidade, né? Com a melhor e maior revista do Rio Grande do Norte. Hoje a gente sente o desejo das pessoas estarem na revista, de ser uma capa da revista. E as nossas capas, ela não é para envaidecer ninguém, é para mostrar um lado empreendedor da pessoa. É para mostrar valores que essa pessoa tem. É para mostrar o que foi que essa pessoa conquistou, também com a história do empreendedorismo, porque ninguém é diferente da gente, né? Todo mundo ralou, todo mundo levou não. E assim a gente vai seguindo a nossa vida. O importante é você realmente ter esse planejamento, né, na sua empresa, que você planejando, você realmente sai na frente, né? E pronto. Se quiser perguntar mais alguma coisa, assim. Pronto, eu vou agora pedir. Muito interessante, Neide, você falar, porque realmente sua história é inspiradora demais, né? Logo já a gente vai saber um pouco mais detalhado desse desafio, mas antes a gente vai pedir para Caliane Medeiros se apresentar também e contar um pouco de sua história. Seja bem-vinda, Caliane, e muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês, gente. Eu me sinto muito honrada
né? De estar aqui representando uma mulher empreendedora. Foi interessante ouvir a história da Neide, porque, assim, nós temos histórias bem diferentes. Eu, diferente da Neide, eu nunca tive, na verdade, antes de conhecer o termo empreendedorismo, eu achava que eu não tinha essa veia, né? Depois que eu conheci o termo, eu entendi que eu já era empreendedora, né? Eu venho de uma família muito simples, muito humilde, não tem empreendedores na minha família, né? Então, assim, a orientação que eu recebi na minha vida foi estudar para ter um bom emprego. Eu acho que a maioria das pessoas, né, escuta isso quando criança, né? Eu venho de uma cidadezinha pequena lá no Ceará, meu nome é Aracati, né? Mas estou há muitos anos aqui no Rio Grande do Norte. Com mais ou menos 16 anos, eu comecei a trabalhar já para juntar dinheiro para o vestibular. Então, é aí que eu vejo que, na verdade, eu já era empreendedora, né? Sempre fui. Só que eu não conhecia esse termo, né? Eu que fui atrás, eu que busquei, né? Se eu não tivesse feito isso, infelizmente, os meus pais não poderiam me dar essa condição, né? Mas eu consegui trabalhar, juntar dinheiro, fazer vestibular, fazer faculdade. E eu vinha nesse plano de arranjar um bom emprego, né? E aí comecei a trabalhar muito cedo, com 19 anos. Eu entrei na primeira empresa, realmente uma empresa formal, né? Antes eu tinha trabalhado como auxiliar de cozinha, como garçonete, né? E esse foi o primeiro emprego realmente mais parecido com a minha área, né? Eu sou economista, fiz faculdade lá em Mossoró, e aí eu já ia de Aracati para Mossoró para fazer a faculdade. Então, nesse trajeto, foi que eu consegui um emprego lá em Mossoró. E aí eu passei cerca de 10 anos trabalhando em empresas, em 2 empresas, né? Para resumir, para a gente se estender muito. E com esse mesmo plano, eu nunca tinha me atentado para essa área de empreendedorismo. Até que o meu marido já tinha falado um pouco sobre isso, mas eu tinha muitas crenças limitantes em relação ao empreendedorismo. Eu achava que eu tinha que ter muito dinheiro para empreender, eu achava que era muito arriscado, né? Eu sempre trabalhei na área financeira, né? Então, assim, eu via que às vezes a empresa faturava, mas também tinha um custo muito elevado. Então, não é todo empreendimento que vai dar retorno. Então, eu achava muito arriscado você colocar todo o dinheiro da sua vida num negócio que talvez não funcionasse, né? Eu preferia a segurança, eu achava também que era uma coisa que dava muita dor de cabeça, né? Que eu tinha que me preocupar com muitas coisas, porque eu só era responsável pelo financeiro, eu tinha uma preocupação. A partir do momento que eu fosse ser empreendedora, eu tinha que me preocupar com o financeiro, com o pessoal, com vendas, com marketing, com logística, com tudo. Então, assim, eu tinha muitas crenças de que empreender não era para todo mundo e era muito difícil. E aí, o meu marido, ele saiu da empresa e ele decidiu que não ia mais trabalhar para ninguém. E aí ele começou a ver alguns negócios. E ele encontrou, né, o grupo Rinodê. E na época, eu fiquei muito, como é que eu posso dizer? Não é bem receosa, mas eu sempre era muito cautelosa, né? Porque, assim, eu já tinha esse medo. Então, eu era sempre um pé atrás, né? E sempre como eu fui da área de número, então, para eu entrar num negócio desse, eu teria que fazer muita análise, né? Tinha que estudar mercado, tinha que ver cliente, tinha que ver todas as possibilidades. E ele não, ele já é daquele tipo 880. Se ele gostar, ele não vê nada. Ele vai, investe, se deu certo, deu, se não deu, boa sorte. E aí ele entrou, e eu fiquei meio pé atrás, mas com uma semana que a gente começou a fazer o negócio, né? Não sei se vocês conhecem o grupo Rinodê, ele trabalha com várias áreas, né? Desde cosmético até a área de bem-estar. Então, é um produto de venda direta. E aí a gente começou a fazer essa venda. E em uma semana, a gente faturou o que eu ganhava, mais do que o que eu ganhava no mês, onde eu estava trabalhando. Então, aquele momento ali para mim, de colocar numa planilha tudo que a gente tinha vendido, que tinha faturado, os clientes que tinham conquistado, aquilo me deu acendeu uma chama dentro de mim, né? Porque, assim, a vida toda eu trabalhei com o número de outras pessoas, né? Era o faturamento de outras pessoas, eram os clientes de outras pessoas. Então, eu nunca tinha tido esse gostinho. E aí acendeu essa chama. E aí eu continuei trabalhando onde eu estava, mas naquele momento eu já decidi que eu não queria mais.
e que eu ia me dedicar, porque se uma semana a gente tinha feito o que eu ganhava num mês, então dava tranquilamente para a gente viver. E aí comecei, pedi minhas contas, né? Essa questão da família também aconteceu comigo. A minha mãe olhou para mim e disse: meu amor, tem certeza que é isso que você quer? Né? Todo mundo fica muito com esse medo de trocar essa segurança, né? Que na verdade é uma segurança fictícia, porque no dia que o empresário, né, o dono do negócio, achar que você não está mais dando conta ou que você não está mais se encaixando na empresa, você vai ser demitido. Então, na verdade, essa segurança que a gente acredita é uma falsa segurança. E aí eu pedi as contas e a gente começou a se dedicar, né? Na Rinode existem os patamares. E, assim, uma coisa bem interessante em relação à Rinode, porque várias crenças que eu tinha, elas foram quebradas. Porque, assim, dá para você começar com um pouco dinheiro, né? Você não precisa ter grandes montantes de dinheiro para você investir. Você não precisa investir em imobilizado, né? Você não precisa pagar aluguel, você não precisa pagar. Tem essas despesas que geralmente um negócio, né? Você vai ter que ter aluguel, energia, água, internet. Então, eu não tinha nada disso, porque eles trabalham com modelo de franquias. Então, eu posso ser uma representante da marca. O espaço da franquia, né, para o cliente. Então, assim, várias coisas que eu tinha medo foram quebradas com o modelo de negócio, né? E aí a gente foi crescendo, né? Lá tem os patamares, a gente chegou a diamante, né? Ganhou uma viagem que foi o cruzeiro, né? Foi um cruzeiro pelo Brasil. Assim, foi o auge, né, do negócio. Eu continuo fazendo o negócio, mas a gente teve algumas dificuldades, como é a segunda pergunta, né? Eu vou deixar esse espaço aqui para Por aí, porque próxima pergunta. tá muito interessante, porque são duas realidades totalmente diferentes, né? Teve a Neide, Exatamente. Eu acho que foi bom porque a gente conseguiu pegar dois. dois assim que a gente vai ver as dificuldades que Neide enfrentou. E você, com tudo planejado, com tudo certinho, encontrou, porque a gente sabe que existem as dificuldades do início, durante e para permanecer também. Existem muitas. E eu também gosto de frisar em relação de ser mulher. A gente sabe que em tudo, em qualquer forma de empreender, as mulheres têm uma certa dificuldade, porque infelizmente vivemos sim num mundo machista, preconceituoso e às vezes isso nos desmotiva, né? A gente cansa de ver listas de rankings de pessoas ricas, empresárias, e é muito difícil encontrar mulher, porque realmente tem que ter muita persistência e perseverança e um apoio, né? Para poder se manter. E em relação a ele, eu tenho até uma curiosidade dele, porque assim, a gente sabe que hoje o mundo é digital. Como foi para você assim enfrentar os desafios que tem no início, as suas dificuldades, e também como foi para você se renovar e manter com a sua revista no mundo hoje que é totalmente digital? Na verdade, estão me ouvindo direitinho? Sim. Na verdade, assim, não foi fácil. Porém, depois do processo, a gente viu que foi uma coisa que agregou para a gente, né? Porque a revista hoje ela sai nas duas versões, na versão digital e na versão impressa. Então eu lanço logo a digital e em seguida a impressa. Ainda hoje muitas pessoas querem, fazem questão de receber a edição impressa. Porque assim é outra coisa. Eu sou desse tempo, né? Eu gosto muito da versão impressa da revista, que é essa revista aqui. E ela é muito maravilhosa, que ela conta muitas histórias, né? De mulheres também. Assim como a gente está aqui contando, essas mulheres aqui contaram suas histórias de sucesso. E assim, é muito bacana, assim, porque é uma mídia também, né? É um documento que fica. Aqui ninguém joga fora. Isso aqui é pesquisa para universitário, para você se posicionar no mercado. Esse é o produto.
E você tem ele nas duas plataformas, digital e impressa. Então, assim, no início, eu fiquei meio com medo, né? Achando que uma ia concorrer com a outra. Mais uma vez, o medo, né? O medo paralisa a gente, né? Na verdade. Se a gente ficar com medo, a gente não sai do canto. Então, eu fiquei com esse receio, né? Achando que o digital... E se fosse só digital, para mim era ótimo, porque os custos é muito mais em conta, não é? E a velocidade que ela chega, assim, né? A gente tem vários grupos aqui do WhatsApp, cada um com mais de 1.000 pessoas, né? Então, assim, a gente manda a revista em PDF, né? Para as pessoas lerem. Foi um desafio que veio para o bem. As redes sociais também agregam muito, faz com que as pessoas cheguem na revista. Bom, assim, que você soube reinventar, né? Porque eu acredito que o medo, né? E porque a internet é uma velocidade tremenda, realmente a gente fica um pouco assustada. Mas você provou que tem um espírito empreendedor, assim, que as pessoas que é empreendedora nascem. Como a Kaliane falou, ela era empreendedora, porém não sabia que era, né? E depois que ela conheceu o termo, percebeu que já tinha aquilo dentro dela, né? Então, Caliane, eu gostaria que você falasse também dos seus desafios que você enfrentou no início. Mesmo tudo planejado, a gente sabe que acontecem imprevistos e tem suas dificuldades. Então, eu gostaria que você falasse um pouco também desses desafios que você enfrentou, assim como a Neide. Vamos lá. Essa questão de ser mulher, né, existe realmente uma dificuldade a mais. No meu caso, que eu já era mãe, né, então quando você trabalha fora, na verdade você não deixa de trabalhar dentro de casa, pelo menos comigo é assim. Então, assim, você tem uma sobrecarga de trabalho maior, né? Porque você, além de empreender, você tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho. E muitas vezes, quando eu estava ainda no período trabalhando e fazendo Rinodê, às vezes quando eu saía, ele estava dormindo, quando eu chegava, ele estava dormindo. Então, muitas vezes foi doloroso para mim, né, chegar, sei lá, meia-noite, 1 hora em casa e ver que ele já estava dormindo, né? Mas assim, o que eu tinha em mente, que aquilo também era por ele, né? Um dos meus motivos, né, de querer empreender, querer crescer, querer agregar mais valor, né, ter uma vida mais confortável, é exatamente para que ele possa ter esse conforto maior. E eu sabia que quando eu pedisse minhas contas e ficasse somente fazendo Rinodê, a gente ia ter mais tempo livre juntos, né? Que eu acho que essa é um dos grandes benefícios, né, do empreendedorismo, né? Principalmente quando você é mãe, tem muita mãe que inclusive começa a empreender para ter mais tempo com o filho, porque ela sendo dono do negócio dela, ela pode levar o filho com ela pode estar junto com ele, né? Então, tem essa dificuldade, você ter que agregar mais trabalho, né? E tem essa questão do medo. Então, para mim, o que pesou muito, a maior dificuldade foi o medo, né? Que era esse medo de empreender, esse medo de arriscar realmente, né? Então, eu não tive dificuldade em relação a dinheiro e investimento, porque o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro da minha rescisão e investi no negócio. Então, assim, geralmente a maior dificuldade que o empreendedor tem é conseguir esse capital inicial. No meu caso, ele foi resolvido. Só que eu tinha dois grandes problemas. Eu tinha muito medo desse dinheiro, digamos, de eu investir e não ter o retorno, né? Eu já tinha a experiência do meu marido, então, assim, eu tinha meio que uma certeza de que ia dar certo, né? Porque com ele deu, por que não ia dar comigo? Porque, na verdade, ele começou, mas depois eu fiz o meu cadastro e eu tenho o cadastro até hoje. E a outra parte era a questão das vendas. Eu sempre fui dessa área financeira, eu sempre, tipo assim, na minha mente, eu preferia o computador e uma tela. E na verdade era assim, né? Eu não era muito aberta a pessoas. Eu tinha um certo pavor a essa questão de vendas. É tanto que quando ele entrou no negócio, eu fiquei me imaginando, ai meu Deus, tipo,
aquelas vendedoras com uma bolsinha de tarde passeando na casa das pessoas. Para mim, isso era uma coisa, tipo, terrível, né? Acostumada a estar no escritório, no ar-condicionado, de frente para o computador. Então, assim, tinha a questão do status, né? Eu tinha uma certa vergonha, mas também tinha a questão da timidez. Eu não era aberta, assim, a conhecer novas pessoas. Então, assim, foi uma grande dificuldade eu vencer essa barreira. Mas aos poucos, com os treinamentos, que assim, o Grupo Rinode também tem isso muito forte, que é treinamento, né, constante, semanalmente a gente tem treinamento, e realmente eu decidi. Porque assim, antes inclusive de empreender, eu comecei a ver que a minha área ela não tinha muita capacidade de expansão em termos de remuneração. Porque geralmente o setor administrativo, ele tem um valor fixo. Para você ter um valor maior agregado, você tem que ir para a área de vendas, porque você ganha em cima de vendas, em cima de faturamento. E aí, o que eu entendi? Se eu quisesse ganhar mais, ou se eu quisesse ter meu negócio, eu ia ter que quebrar isso. Eu ia ter que perder esse medo de vender, eu ia ter que perder esse medo de gente, eu ia ter que me abrir a novos relacionamentos, porque não existe empreendedor sem relacionamento, né? E, na verdade, tudo que você faz hoje é sobre pessoas, né? Então, eu comecei a me desafiar. Todo dia eu vou conhecer uma pessoa nova e eu vou falar com uma pessoa nova, seja no ônibus, seja na rua, seja na minha vizinhança, porque eu era, tipo, extremamente fechada, né? Eu não conseguia nem dar um bom dia, tipo, uma pessoa que eu não conhecia, né? Então, assim, isso foi uma barreira muito grande, né? Mas que, graças a Deus, eu consegui vencer. Realmente, o seu maior desafio foi você mesmo, né? Que era quebrar, que era A minha quebrar. mente, a minha mentalidade foi o maior E que desafio. bom que você venceu e assim, torna inspiração. Porque eu sou que nem você, eu também, meu Deus, eu não nasci para vender, não, sou toda desajeitada. Contabilidade, né? Eu falo É, muito que geralmente esse pessoal da área de contábeis, administração até nem tanto, mas contábeis e economia são pessoas muito fechadas, né? Assim, essa parte de vendas é tipo como se fosse extraterrestre. realmente, e eu admiro, a gente trabalha com vendedores, né? Nossos clientes são vendedores, são empresários, são empreendedores. E eu admiro demais, e eu olho e eu digo, meu Deus, eu acho que eu não conseguiria, não. Tem Mas, jeito, vai por mim, tem jeito. pois é. É E justamente, sim, pode falar, né? é justamente umas crenças que está dentro da gente. Do que a gente não pode, que a gente não vai conseguir. Isso vem muito do que você ouviu na sua infância, de como você foi motivada, entende? Então, as crenças também, elas nos paralisam, porque você começa a achar que não pode. E, gente, olha, eu vou dizer mais uma vez, assim, o meu ramo, ele não é fácil. Ele é apaixonante. Comunicação é maravilhoso. Eu não tenho um grande patrocinador. O que é isso? Eu não tenho um governo do estado, ou uma prefeitura injetando, ou um grande empresário injetando um valor significativo na minha empresa. Então, assim, eu busco mês a mês clientes novos. Né? E às vezes eu também venci essa barreira, né, que Caliano venceu, de enfrentar, porque a gente meio que acha que aquela pessoa é superior a gente. É tanta coisa que a gente passa no empreendedorismo que a gente só vai vencendo quando a gente vai enfrentando. A gente vai enfrentando, aí a gente vai vencendo. Verdade. Bom, e para finalizar, Neide, já pegando o rumo mesmo da conversa, eu gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que estão querendo iniciando, né, se é montar seu próprio negócio, para não desistir. A gente sabe que nada é fácil, mas para ter uma motivação a mais, além de suas histórias aqui, né, que motiva muito, se puder falar, dar uma palavra de incentivo maior para essas pessoas, fique à vontade. Primeiro, eu quero que cada um pense o seguinte: quando você for montar seu negócio, ele ainda estiver na sua casa, aonde for, você veja seu negócio como um grande negócio.
Muitas vezes eu ficava na minha empresa e eu arrumava um departamento, mas só que eu que fazia essas tarefas todinho. Eu que fazia a entrega da revista, eu que fazia um contato, assinatura, mas eu tinha o departamento organizado. Só não fazia parte de produção de texto e tudo, mas sou eu quem faço os textos, elaboro as pautas para a revista, né? Então, assim, tenha na sua mente que você está começando um negócio e é um negócio, onde você tem que ter todo o seu planejamento, né? E todas as áreas. A outra coisa importante, assim, que é uma mensagem mesmo, é você acreditar. Acredite, tenha muita fé em Deus, coloque Deus na frente, né? Para você conseguir manter o seu negócio, se manter em pé também. Muitas vezes eu escuto uma voz dizendo, fala com não sei quem, faça assim, faça assado. Isso é Deus falando com a gente. Então tenha dentro de você isso, Deus, para ser o seu maior guia, né? Para você conseguir trilhar nessa jornada. Acredite em você, acredite no seu produto, respeite as pessoas, valorize quem está à sua volta. Que o caminho para o sucesso é esse. E constância, né? Tenha sempre constância, mesmo que hoje não deu certo, amanhã também não vai dar certo, mas você tenha sempre constância no que você está fazendo. Que eu acredito que o resultado chega. Chega sim. Só basta acreditar e ter fé em Deus que acontece sim. E, Kaline, gostaria que você deixasse também uma mensagem para a gente. Gente, principalmente para quem está começando, né? Quem, assim, tá com esse medo, com essa mentalidade como eu tinha, né? É importantíssimo isso que a Neide falou, né? Em relação a Deus, né? Hoje eu tenho um relacionamento bem mais íntimo com Deus, né? Eu creio que isso faz total diferença, né? Por quê, gente? Porque a Bíblia, ela é um manual, como ela mesmo falou. Você aprende a empreender com a Bíblia, né? Porque, assim, o principal fator para você ter sucesso, para você conseguir crescer no seu negócio, é você ter uma mente blindada, uma mente forte, uma mente que acredita, uma mente que apesar dos obstáculos, apesar das coisas darem errado, você continua firme no seu propósito, né? Então a Bíblia ela fortalece a gente demais nesse sentido, né? Da esperança de que o dia seguinte vai ser melhor. Por mais que você receba um não, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que aconteçam imprevistos, mas você ter a sua mente fortalecida de que as coisas vão dar certo, de que amanhã vai ser melhor, eu acho que é um dos pontos mais cruciais, né? Geralmente as pessoas desistem exatamente porque deixam de acreditar, porque acham que não vão conseguir. Então, tudo isso, quem traz esses pensamentos é a nossa própria mente, né? Então, você não pode acreditar em todos os pensamentos que vêm à sua mente. Você tem que aprender a filtrar esses pensamentos, porque é exatamente esses pensamentos que vão te bloquear, né? Vão te fazer parar, né? E uma coisa que eu não falei em relação às dificuldades, principalmente para quem está começando, né? A Neide falou de uma questão de ter a vontade de empreender, mas acabou tendo eu não digo que é fracasso, né? Algumas experiências, porque tudo é aprendizado. Eu tenho certeza que a primeira vez que ela faliu, na segunda vez ela já tinha um aprendizado que ela não aplicou. Na terceira vez já estava com um aprendizado maior ainda, né? Então, empreender é isso. É você ir fazendo experiências e fazendo testes e não acreditar que aquilo é um fracasso. Aquilo é uma etapa que serviu para você aprender. Então, um dos pontos principais que eu vejo hoje é em relação ao fluxo de caixa, né? Eu até tenho alguns vídeos no YouTube falando sobre isso, porque é uma coisa que eu vejo que é muito comum, né? Porque às vezes você começa o seu negócio, quando você vê aquele faturamento, você acha que aquele dinheiro é seu,
né? Em contabilidade, inclusive, acho que é uma coisa que se frisa muito, né? Pessoa física é pessoa física, pessoa jurídica é pessoa jurídica. O E esse princípio é um dos maiores erros. A pessoa mistura tudo, né? Pega o dinheiro da empresa e coloca na vida pessoal. Aí, quando vai para a empresa, não tem mais dinheiro para investir. Às vezes ela é pequena e não tem como conseguir o recurso com um terceiro. Então, ali você faliu sua empresa. Quer dizer, você mesmo faliu sua empresa, né? Então, tenham muito cuidado com o fluxo de caixa. Tentem reverter o máximo do dinheiro do negócio para o negócio para que ele cresça. E quando ele estiver grande, aí você vai poder fazer as retiradas cada vez maiores, né? Porque se você não deixa a sua empresa crescer, você fica só tirando, só sugando, você nunca vai ter um negócio, né? Que vai evoluir, que vai crescer, que vai poder te dar uma condição melhor, né? Então, eu acho que é um ponto muito importante, né? Você acreditar em você mesmo, você ter muito cuidado com o fluxo de caixa e separar o que é seu do que é do negócio. No início, gente, é difícil mesmo, né? No início, não dá para você ter aquela vida de glamour, porque tem gente que acha que empreender, tem gente que acha que empreender é andar de carrão, né? Tá viajando direto. Vai acontecer isso se você deixar a sua empresa viva, né? Mas se você quiser matar ela logo de início, eu faturei, sei lá, faturei R$ 1.000, vou gastar esses R$ 1.000. Acabou sua empresa, né? Porque você vai ter que repor, você vai ter que ter dinheiro para reinvestir, você tem que ter o seu capital de giro no seu negócio, né? Então você tem que separar as duas coisas, né? E ter, acho que o nome seria paciência, né? Você tem que ter paciência para as coisas acontecerem, né? Você não pode ter esse imediatismo. Não vai ser da noite para o dia, por isso que você precisa ter persistência, né? Por isso que você precisa ter paciência, porque é um processo, né? As coisas não viram grandes da noite para o dia. Você começa pequeno, né? Outra coisa, começa pequeno, começa com o que tem, começa com o que você tem hoje, né? Tem gente que às vezes espera ter grandes investimentos para começar, porque quer começar grande, quer começar bonito, né? Eu já ouvi muito isso. Não, mas eu quero começar em grande estilo, com... Aí não começa nunca, né? Porque nunca tá do jeito que quer. Isso é o perfeccionismo que coloca a gente, paralisa, né? Comece do jeito que está mesmo, né? Que aí vai dando certo. Exatamente. É isso. Muito obrigada, Caliane Medeiros e Neide Carlos. Eu tenho certeza que a história de vocês nesse evento foi de grande importância e vai servir de inspiração. Como está servindo para mim, né? Eu fico encantada vendo vocês falarem, porque eu me identifiquei em algumas partes aí falando, porque eu sou contadora e no início a gente sabe as dificuldades que tem também para seguir até mesmo uma profissão, né? E eu vendo vocês falar assim, eu fico assim, inspira mesmo, né? E eu sei que essa mensagem vai levar para outras pessoas também. Então, quero deixar aqui o meu muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E é isso. Gratidão por vocês estarem aqui. Eu que agradeço, né? Nós que agradecemos, né, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo, conhecendo a história de que a Liana é bem perseverante, ela, né? Quem não era empreendedora, minha amiga, ela se tornou uma grande empreendedora, mostra muita força. Você já olha para ela e já sente a força dela até na forma dela, dela se arrumar, né? E assim, comecei a ser bem fã dela porque ela realmente mostra muita garra. Então, que bom que vocês abrem esse espaço, né? Para que as mulheres contem suas histórias. E eu digo sempre, gente, contem suas histórias, porque realmente vai servir de exemplo para outras pessoas, de inspiração. Muito obrigada a Camille também pela oportunidade. Agradeço de coração. Obrigada, viu, Neide, pelas palavras. Me sinto lisonjeada, mulher, porque para mim você é muito mais empreendedora do que eu. Eu ainda vou chegar nessa fase aí. Eu estou pensando seriamente em entrar nos negócios, né, físicos, assim, mais diretamente, né? A minha mente borbulha com muitas ideias, né? E eu tenho certeza que a sua história me inspirou bastante, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil, mas se a gente persistir, dá certo.
Se vocês gostaram, eu espero que vocês curtem, compartilhem esse vídeo para que mais mulheres, né, possam ser impactadas, que mais mulheres percam o medo, que mais mulheres possam realmente colocar a cara no sol, como eu digo. É Exatamente. isso mesmo, exatamente. Muito obrigada. E vocês, olha, não deixem de curtir, de mandar enviar esse link para outras pessoas. E obrigada. Até a próxima, meninas. Até a Tchau. próxima. Tchau.